Bom, então vamos lá. Olá, reparadores. Nessa oportunidade aqui, eu quero mostrar para vocês é, uma série de vídeos que eu vou colocando aí como forma de divulgação desse curso, ok? E nesses vídeos a gente vai mostrar um pouco do que, um pouco apenas, né, do que será abordado, o nível que será abordado o curso, ok? Porém, nos vídeos que vamos passar, está postando, a gente vai fazer o reparo que tem aí, vai fazer a forma de reparo, a forma de análise que tem aí sempre disponível há anos e que, ao meu ver, parou no tempo, tá? Então será o reparo a nível papagaio, tá ok? Beleza? Então vamos ver. Vamos fazer o reparo a nível papagaio. A gente tem aqui o 14C, é um aparelho 14C. Esse aparelho aqui ele não está ligando, tá bom? Ele não está ligando. Dá uns consumos e zero, tá bom? Então a gente vai ver aqui a questão da bateria. Deixa só eu mudar aqui. Vamos ver a questão da bateria. Só para mostrar que realmente a bateria está carregada. Então a bateria tem 3,8 volts, ok? 3,8 volts. Então realmente a bateria está carregada, certo? Ok? E no USB Charger, porque a nível de papagaio, né? Tanto vale a questão de USB Charger e também a fonte. Não estou dizendo que não seja válido, estou dizendo que não seja válido. Mas vamos lá. No USB Charger, esse aparelho apresenta qual o consumo? Então, está aí para vocês. O aparelho apresenta 400 miliamperes de consumo de corrente, certo? Ou seja, um aparelho que está com bateria carregada deveria apresentar, com tela boa, né? Logo, ok? Beleza? Então ele apresenta 400 miliamperes nesse estilo de USB Charger. Porém, se a gente levar para o USB Charger que todos têm aí na bancada, que será o USB Charger comum, né, o convencional, ele apresenta 700 miliamperes, ok? Ou seja, seria um número ímpar. Falando um pouco sobre o nosso curso, você entenderá, né, entenderá o porquê esses números se apresentam. Não só falar que apresenta 700 miliamperes e acabou, né? E não sabe o que, que tem por trás desse número, né? E é isso. E muitos falam que o USB Charger não serve até de nada. Mas não é bem assim, tá? Não é bem assim. Vamos lá, vamos seguir. Agora, a nível de papagaio, a gente tem que ver a questão de fonte, certo? Então, a nível de papagaio, vamos ver fonte, questão de fonte. Por quê? Porque interessa muito, né, a questão de fonte. Tem até cursos aí que tem destravando fonte, não sei o que, não sei o que mais lá. Papagaio como sempre, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui a questão da fonte. Vamos ver quanto é que essa aparelho está dando. Vamos tirar aqui. Agora eu vou mudar aqui o microscópio. Vou colocar aqui no positivo da bateria. Vou pressionar o power. Vamos lá, pressionado. Pressionar o power, power logo aqui embaixo. A fonte está desligada. Ligando a fonte. Vamos pressionar o power a partir de agora. Pressionando o power, o dispositivo. Já estou pressionando e mantendo, tá? Então o dispositivo tem no máximo aí 200 miliamperes e zero. E agora eu soltei, o dispositivo travou. Isso porque eu fiquei pressionado o power. Se eu pressionar o power por pouco tempo, olha, e soltar, ele zera, ok? Agora, se eu pressionar o power por um breve tempo e se manter, vai chegar uma hora que ele vai travar. Interessante, não? Isso aí, ok? Interessante. Ou seja, até nesse ponto, você tem que saber como você vai se comportar perante ao botão power, ok? Até nesse ponto aí, ó. E agora, depois que ele travou, ele deu mais um pico aí, ó. Travou novamente, ok? Então, temos essas duas informações. E trazendo para um curso não, e trazendo para um vídeo, uma aula, que seja, papagaio, teríamos aí, teríamos aí uma placa mexida, ou seja, deixa só eu mudar aqui, teríamos uma placa mexida, mas a placa aqui não está mexida, não está manipulada, aqui, tá? Nem de um lado nem de outro, ainda está com as suas blindagens, certo? Uma coisa que vai ter no nosso curso, a gente não vai trazer falhas crônicas. Por quê? Porque, pensa comigo, se tem um pseudo professor
ou um passador de informação, né, de conhecimento, que vai fazer um vídeo e traz uma falha crônica, por mais que esse aparelho já tenha sido mexido, a possibilidade dele reparar eu acho bem mais alta. Por quê? Porque dispositivo que tem falha crônica, provavelmente, na sua grande maioria, tem muita informação. Ok? Tem muita informação. Agora, quando se depara muitas das vezes com um dispositivo que não é falha crônica, aí se perde. Interessante que muitas das vezes não tem videozinho na internet sobre isso, né? Sobre esse aparelho que não tem falha crônica. Muitas das vezes, né? Tô dizendo todos, né? Ok? Outra questão, o papagaio traz muito aparelho já manipulado, ou seja, ele já tirou as blindagens, já mediu, já sabe onde é o defeito ou causou o defeito e começa a fazer vídeo analisando desde PMIG, EPMIG, sendo que já sabe onde está o defeito. Isso é complicado. Isso é complicado, essa questão. Ok? Então, se você aí quer realmente seguir, seguir os bons, né? Porque os bons, realmente, na sua grande maioria, os bons mesmo não estão na internet. Porque eles estão por trás dos bastidores, tá bom? Então, se você realmente quer, né, fazer, seguir os bons, procura pelo menos um que não manipule a placa antes, ok? Beleza? Que não manipule uma placa antes, tá bom? Porque aí será muito fácil eu seguir um passo a passo, onde tudo será maravilhoso, certo? Ok? Apenas para quê? Para quê? Para enganar as pessoas que estão me assistindo e com isso vender meu curso, certo? Aí vem aquela questão. Ah, mas eu compro curso, compro curso, compro curso e sempre vejo mais do mesmo. Lógico, você sempre vai ver mais do mesmo, porque são papagaio. Ok? Sempre vai ver mais do mesmo. Beleza? Ah, eu compro curso, compro curso, compro curso, não evoluo. Não vai evoluir. Não vai evoluir. Então, muitas das vezes estão te entregando um conto de fadas, que é repetidamente. Às vezes só muda, né, o escritor do conto de fadas. Mas vamos lá. Vamos seguir. Vimos consumo na fonte, beleza? Vimos o consumo do USB Charger. Ok. Qual seria o próximo passo a nível papagaio? A nível papagaio, o próximo passo seria PC, né? PC. Por quê? Porque travou no consumo. Então, o próximo passo é PC, né? Então, vamos abrir o gerenciador dispositivo. Abrindo o gerenciador dispositivo, não é? Então, o próximo passo é PC. Então, está aqui, ó, PC. E aqui, em processadores, a gente tem que ter um reconhecimento, né? Não é isso? Então, vamos aqui, ó, colocar a placa no aparelho. Vamos aqui parafusar na parte dos botões Power e volume, né? Para que eles façam contato. E com isso, ó, vamos conectar o PC. Então, se travou, vamos conectar sem fazer nenhuma espécie de comando. Vamos esperar um pouco. Nada reconhece. Deveria já ter reconhecido, tá bom? Mas por que já deveria ter reconhecido? Porque é um MediaTek. E se você perceber, o MediaTek, ele já conhece, se tudo vai bem aqui por USB, o MediaTek já reconhece assim que você conecta, né? Quem demora, costumeiramente demora, a reconhecer será o Qualcomm, beleza? Então nada. Qual a outra forma que a gente pode aqui estar forçando esse aparelho a reconhecer? No modo papagaio seria aterrar o clock, certo? Para que force esse aparelho a reconhecer. Mas podemos trabalhar também de outra forma. Como? Podemos tentar entrar em modo bronco. No MediaTek Xiaomi, botar um volume mais e menos. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Não acontece nada também. Deveria acontecer. Mas também não acontece nada. Vamos certificar aqui os botões, porque é muito importante aqui certificar que os botões estejam corretos, estejam fazendo contato. Então estão corretos. Aparentemente vão fazer contato. Então vamos aqui buscar um parafuso menor. Para quê? Para que esse parafuso menor consiga apertar mais. Se não foi, também não foi.
tentar mais uma vez. Vamos tentar entrar em modo Brom, botar um volume mais e menos. E agora, o dispositivo entrou em modo Brom, ok? E logo desconecta. Ou seja, se a gente forçar, né? Se a gente forçar dessa forma aqui, o aparelho, ele entrou em modo Brom. Então ele reconheceu a CPU, ok? Entre aspas, ó, entre aspas, ele reconheceu a CPU, ok? Então, se ele reconheceu a CPU, significa que no modo papagaio tem uma solda fria nesse aparelho, né? Então eu tenho que fazer CPU e memória, certo? Então tem que fazer rebate de CPU e memória, ok? Então, vamos seguir isso. Vamos seguir isso. E olha, é muito fácil se eu fazer CPU e memória desse aparelho ligar. É muito fácil esse tipo de vídeo, esse tipo de análise, né? Por quê? Por quê? Porque tem uma falha crônica. É uma falha crônica desses dispositivos, ok? Beleza? Falha crônica. Quantos aí você já não viu aí? Ah, de 14C, sendo feito rebate, processador, memória RAM, né? E o aparelho voltando a ligar, ok? Beleza? Eu quero ver depois que o aparelho não volta a ligar e você precisa estar trocando essa memória por algum problema de fabricação, né? Ok? De montagem desse dispositivo usando peças genéricas, ok? Porque aí eu não sou muito assim na questão dos IMEI, porque não é minha área, mas o Redmi 14C ou o Redmi ou o Poco C75, se eu não me engano, pode ter uma questão do CPID, onde está fora do ar, né? Está offline, tá bom? Então vamos seguir. Seguindo o modo papagaio, o meu próximo passo aqui será fazer processador, memória, certo? Rebado, o simples, né? E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou mudar o módulo. Agora vamos aprofundar um pouquinho a mais. E aprofundando um pouquinho a mais, não conseguimos ficar no módulo papagaio. Temos que ir para o módulo Gamma Evolution, ok? Então, passando para o Gamma Evolution, a gente vai ver coisas diferentes por aqui, ok? Então, trazendo para o Gamma Evolution, eu vou mostrar aqui a vocês uma captura que eu fiz desse dispositivo usando o Lock Tools, as informações ali em modo Brom e em questão de saúde da memória, ok? Eu não vou mostrar aqui nesse computador porque eu tenho dois computadores e a Lock Tools já está logada no outro computador, ok? Então, fiz a leitura no outro computador e peguei uma captura e vou mostrar para vocês aqui o que é que a gente pode ter de informação nessa captura, ok? Então, está aqui a captura do dispositivo. Então, a parte USB está tudo ok. E o que a gente vai ter aqui, ó? As células da memória me diz que está ok, beleza? Células da memória me diz que está ok. Então, ou seja, é, muito papagaio um pouco mais avançado, ou menos avançado, não sei, olha isso aqui e diz, ó, minha memória não tem nenhum problema. De fato, pode não ter nenhum problema, mas também pode ter, porque não é só isso aqui que vai levar em consideração que essa memória esteja boa, ok? Não é só isso aqui, beleza? Se você perceber aqui, logo aqui abaixo, ó, aumentando o zoom, logo aqui abaixo, a gente tem, deixa eu voltar isso aqui, logo aqui abaixo, ó, o que a gente tem? Pré-EOL, não definido, ok? Temos esta parte aqui também. Por parte, isso aí preocupa um pouco, ok? Por parte, tá bom? Então, o que a gente tem aqui nessa captura que a gente pode usar aí a nível avançado? O que a gente tem? Bom, vou mostrar agora a vocês aqui. O que a gente tem aí que a gente pode usar a nível mais avançado? Usar a nosso favor em questão de inicialização do dispositivo. O que a gente tem? Vamos lá. Primeira coisa. Deixa eu tirar isso aqui. Primeira coisa. Temos inicialização USB ok. Nessa parte de inicialização USB, o que a gente tem? A CPU, ela está viva. Ok? Ela está viva. Tem comunicação USB estável. Tá bom? Ou seja, a minha parte USB está ok. Beleza? Está ok. Então vamos seguir. Aqui, ó, UARN for device. PC detectou a CPU. PC conseguiu detectar a CPU. Beleza? Ah, mas no curso Gamma Evolution, a gente não trata tanto assim, tipo, o PC conseguiu detectar a CPU. Não é tão bem assim, ok?
Mas vamos deixar assim por enquanto. Então, PC conseguiu detectar a CPU. Beleza? Conseguiu detectar a CPU. Então, temos duas coisas aqui já. USB, ok. PC conseguiu conversar com a CPU. Ou seja, conseguiu detectar a CPU. Beleza? O que é que temos mais nesta questão aí? Tem várias coisas. Então, vamos passo a passo. Então, seguindo o passo a passo, temos essa parte aqui, ó. Que parte é essa? Bypass Authentication. Que é isso? A ferramenta conseguiu burlar a segurança do MediaTek e a partir de agora a gente tem acesso à memória. Interessante, não? A partir daí a gente tem acesso à memória. Quer dizer que a partir daí eu vou conseguir ler minha memória? Não, não é assim. A partir daí, a ferramenta, um Lotus, ou seja, nós, a gente, temos acesso à memória. Passamos da CPU, ok? Agora se a memória vai ter alguma informação ou não, aí é outra história, ok? Então vamos para o próximo. E o próximo aqui é a análise Preload Lake. Então, nesse análise Preload Lake, a gente já consegue ver que tem um codinome do 14C, certo? Lake, beleza? Também tem aqui a CPU, né? A numeração da CPU. E o que a gente pode ter de informação dessa parte aí? A informação nos diz que o preloader, ele foi analisado. Então, nesse ponto aí, o preloader, ele existe, ok? E está compatível com o socket, tá bom? Ou seja, a CPU, ela aceita esse preloader. Então, nos diz que o preloader está bom, ok? Ou seja, a CPU conseguiu acessar a memória, teve acesso à memória e trouxe aí pra gente a informação do preloader. Então, para quem não sabe, a nível de reprogramação, temos aqui a memória, temos aqui boot 1, boot 2, e o processador foi lá e conseguiu ter acesso aos preloader, ok? Ao preloader. Então, carregou, trouxe essa informação, tá bom? Está em boot 1 e boot 2. Então, querendo ou não, teve alguma comunicação com a memória. E onde eu sei que a CPU teve uma comunicação com a memória? Onde é que eu sei? Onde é que eu sei? Eu vou saber logo aqui embaixo, ó. Range shake, ok. Logo aqui embaixo, range shake, ok. O que seria isso? Range shake, ok. Isso seria a CPU se comunicou, teve comunicação com a memória. Beleza? Então, logo embaixo aí confirma essa comunicação. Range shake, ok. Ok? Então, vamos lá para o próximo. O próximo a gente tem RAID hardware, ok. RAID hardware, ok. O que seria? Seria as informações internas da CPU. Okay? Então, seria as informações internas da CPU. E logo aqui embaixo você vê as informações internas da CPU. Tá bom? Logo aí embaixo ele vai apresentar as informações. E nessa parte aqui, ó, Secret Config, ou seja, é a parte de segurança da CPU. Tá bom? Do chip MediaTek. Indo para o próximo passo, temos o MAID. Né? MAID. O MAID é um identificador único do hardware. Ok? Ele é gerado e armazenado interno na CPU. Okay? Ou seja, esse número aí não depende da MMC, tá bom? Então, se esse número aí vai aparecer, aparece, significa que a CPU respondeu. Beleza? Então, a CPU respondeu. Ou seja, toda essa parte aqui que a gente vê na captura, parou aqui. Toda essa parte aqui que a gente vê na captura, daqui, até pra cá, informações de CPU entregando, ok? Informações de CPU entregando. Ou seja, se tivermos um problema nesse dispositivo, será aonde? Será em quê? Será em ligação da controladora do da CPU com a controladora da MMC. Beleza? Ou seja, se tivermos um problema, vai estar por aqui, nesse dispositivo. Se esse problema não for físico, na memória, tá bom? Vou ficar grande aqui. Se não for físico aqui na memória, ok? Então vamos seguir. Olha quanta informação a gente tem aqui, só buscando, tá? Só entendendo. Olha aqui. Então essas informações eu posso usar em dispositivo que não tem falha crônica, tá bom? Vamos seguir. A gente falou do que? Do MAID. Agora tem setting download agent, ok. Setting with device. O que seria isso? Esses dois aqui, ó. O que seria esses dois? Esses dois aqui, né? Ó, que aparece pra gente. O que seria eles? Deixa eu colocar aqui uma maior, né? Nesse ponto, a gente tem a confirmação
a confirmação que a CPU carregou o código externo DA para a RAM. Ou seja, nesse ponto aí, se tivermos um problema de RAM por solda fria ou defeito físico dela, internamente, parava aqui, tá bom? Parava aqui. Ok? Então, nesse ponto, a gente consegue confirmar que a memória RAM ela está funcional, tá bom? Então, sabendo disso, eu posso trabalhar apenas em CPU e memória, fazendo rebalho, ok? Suspeitando de uma solda fria nesse aparelho, tá bom? Beleza? O que seria o DA? DA, o agente, o DA. Download agente, né? É um mini sistema carregado da RAM. O DA, ele vem do PC, ou seja, ele vem da ferramenta, um Octools. E ele é carregado na RAM, ou seja, ele vai rodar na RAM e não na MMC, tá bom? Então, se ele consegue rodar na RAM e não na MMC, o que que acontece? Podemos saber que a RAM está funcional. Eu não estou dizendo que ela está 100%, ela está funcional, tá bom? Beleza? Então, DA, download agente, é um mini sistema que é carregado na RAM, ok? Ele é executado para quê? Para que ele vai ser executado? Para que a gente possa ter acesso à memória e fazer leitura e escritura via USB, tá bom? Esse é um das funções dele, tá bom? Ok? Então, por exemplo, ele pode ler boot 1, boot 2, fazer dump, gravar partições, status GDEC, ok? Etc. Ou seja, é um mini sistema onde vai acessar a memória eMMC, ok? Temos a parte de lifetime A, lifetime B. São as células. Ok? São as células. Quem trabalha com reprogramação sabe de que se trata. Ok? Então, nesse ponto aqui, o que que a gente tem? Nesse ponto, a gente tem 0%, 10%. Ok? 0%, 10%. Então, nessa parte aqui, não quer dizer que a memória RAM está descartada porque tem esses números. Memória RAM não, desculpa. Quer dizer que a memória MMC esteja descartada porque tem esses números aí dentro do padrão, né? Dentro do aceitável. Ok? Isso aí é um ponto de vista físico, tá bom? Ponto de vista físico. Está falando sobre as células, é um ponto de vista físico. Beleza? Então sabemos que na memória MMC, que seja, aqui ó, uma memória MMC, dentro dela tem várias células, né? Ó, várias células, okay? Que carregam os bits. E ultimamente, se eu não me engano, com a tecnologia avançando, tem até células 3D, certo? Onde vai carregar mais de uma informação dentro de uma única célula, ou seja, 2, 3, 4, não sei, etc. Tá bom? Então, isso aqui é um ponto de vista físico, ok? Só que não é apenas o físico que deve valer, né? Por quê? Não é apenas o físico que deve valer. Porque se você tem um dispositivo que não tem software, logo não vale de nada. O hardware por si só não faz nada. Então ele precisa ter uma alma, certo? Ele precisaria ter um software. Ok? Então vamos lá, vamos para a última parte, que será o pre-EOL info. E aqui no pre-EOL info está me dando não definido. Uma coisa que temos que saber é que, por padrão GDEC, a MMC não é obrigada a fornecer esta parte. Ou seja, não é obrigada a fornecer esta informação. Ok? E não sabemos se esse dispositivo, essa MMC, lá na fabricação, né, os engenheiros colocaram lá para fornecer essa informação, não sabendo disso. Eu não sei. Mas o que deveria aparecer aí? Que está aparecendo no definido? Tá? Deveria aparecer normal? Deveria aparecer aviso ou algum fim de vida? Ou seja, não aparece nada. Então a vida não está relacionada só a essa parte? Life, né? Lifetime usage. Então não está relacionada apenas a essa parte. Por que que programadores aí já pegou um aparelho para reprogramar, tal, colocou a memória tudo compatível, ok? E leu lá na programadora essa parte da memória e disse, olha, minha memória está ok. Não sei por que essa memória não funciona. E mesmo com a memória com a vida útil, não funcionou. E eu coloquei outro com a vida útil normal e funcionou. Mas não se atentou ao pre-EOL. Pre-EOL. E se a gente vir ao pre-EOL e formos traduzir, em inglês significaria, né? Essa sigla aí significaria pre-end of life. Okay? E traduzindo para português, pré-fim da vida. Okay? Pré-fim da vida. Isso nos diz muito. Tá bom? Então, o DA não consegue ler esse campo. Tá bom? O DA não consegue ler. O download agente não consegue ler essa parte da MMC.
Mas por quê? Uma questão pode ser uma memória antiga ou pode ser uma memória genérica, tá bom? Pode ser uma memória antiga ou uma memória genérica. Antiga eu duvido ser, porque é um aparelho mais novo, não sei quando foi fabricada essa memória. É bem mais provável ser uma memória genérica. Por quê? Porque o Xiaomi costumeiramente tende a colocar peças mais de baixo custo. E uma das peças de mais baixo custo que vai sofrer será a memória, ok? Ou seja, ela traz aparelhos bons, mas com peças ruins. Interessante isso aí. Então, para encerrar essa última parte aqui, para encerrar a última parte, pré-OL, uma das suas pré-EOL, né? Uma das suas funções seria ler, né? Trazer um status de células secundárias do dispositivo. Dispositivo não, da memória. Ou seja, células secundárias da memória. Por quê? Porque precisa dessas células secundárias. Por que precisa delas? Porque uma das questões é que se essas células aqui falharem por algum motivo, a célula secundária pode ser usada na memória. Então, célula secundária. Tá bom? Ok? Então, se tivermos um aparelho que a memória, vamos falar assim, células primárias estão ok, mesmo assim esse aparelho não liga, mesmo sem fazer reprogramação nem nada, as células secundárias podem estar com problema. Você trouxe essa memória toda dentro do padrão para que o processador aceite, mas mesmo assim o aparelho não liga. Tá bom? Então, terminamos por aqui. Terminamos por aqui. E terminando por aqui, eu vou contar sobre toda essa informação. Toda essa informação que você vê aqui, ela vem por data zero. Por data zero. Isso é muito importante para nós. Toda essa informação que você vê aí, ela vem por data zero. Isso é muito importante para nós. Por que isso é importante para nós? Por que isso é importante para nós? Olha, isso aqui, ó. Temos. Deixa eu tirar essa parte. Olha aí. Temos CPU. Temos memória. Temos também controladora de CPU. Temos controladora de memória. Temos data 0. Data 0 ao data 7. Tá bom? Temos D0 a D7. Certo? Fora as outras linhas, né? Tem o D0 e o D7. Eu vou colocar aqui mais duas linhas. Que seria CLK e comando. Ok? CLK e comando. CLK. CMD. Beleza? Toda essa informação que você vê aí atrás vem pelo data 0. Tá bom? Ou seja, se eu tiver uma falha em data 1 a data 7, data 1 a data 7, esse aparelho não vai ligar mesmo entregando essas informações, porque essas informações estão vindo por data 0. Ou seja, está trabalhando no mínimo. Ok? Aqui temos o CLK. CLK, nesta parte de informação, ele trabalha em baixo clock. Ou seja, clock low. Tá bom? Em baixo clock. Então, tá tudo trabalhando de forma baixa para entregar essa informação. Tá bom? Antes de entregar toda essa informação aí, por padrão GDEC, a CPU tem que receber as informações da memória. Quais seriam as informações da memória que a CPU tem que receber por linha de comando? SID. Vou escrever aqui. Quais são as informações que a CPU tem que receber por linha de comando? SID. Tem que receber por linha de comando informação do CSD. Tem que receber por linha de comando informação do EST. Informações por linha de comando do EST, CSD. Okay? Porque se a CPU não receber por informação, por linha de comando, esta informação aqui, não vamos ter esta informação aqui. Ou seja, todas essas informações que está aqui por trás. Ou seja, temos aqui nesse dispositivo, um dispositivo que está trabalhando apenas em 1 bit. Por que apenas em 1 bit? Porque o aparelho não liga. Ou seja, para ligar ele precisa do restante do bit. Mas para botar por padrão GDEC, seria apenas o data 0. Para botar. Okay? Mas quando ele tenta botar pelo data 0, ele tem problema nas outras datas. Né? Do D1 ao D7, não sei qual delas. Uma delas pode estar com problemas, ou mais de uma. Então aí, logo o dispositivo já não liga mais. Ele trava, ele travou. O boot travou. Já não liga mais. Okay? Por ter provavelmente uma falha nestas linhas. Ou seja, se a gente pega essas informações aí, a gente tem
ali uma certeza que data zero, CLK e comando, está trabalhando. Onde podemos ter falha? D1 ao D7, tá bom? Onde, o que a gente pode ter mais aqui? A gente sabe que se isso aconteceu, a memória recebeu as tensões, então eu não preciso estar medindo tensão. Okay? Eu não preciso estar medindo nada relacionado à CPU, sobre tensão, clock, nada disso. Okay? Por que eu não preciso estar medindo nada relacionado ali à CPU? Não, é porque ela reconheceu? Não só isso. Olha, aqui, ó, nesta parte aqui, ó. Nessa parte aqui, cadê? Aqui, ó, wine for device. Nesta parte aqui que me entregou, a CPU ela recebe reset e recebe CLK, tá bom? Nessa parte ali, a CPU recebe reset e recebe CLK. Ou seja, se a CPU recebe o reset, o PMIC já fez seu start machine, ou seja, seu estado de máquina, certo? Interessante, não? Então o CPU também, se o PMIC fez seu start machine, enviou também o clock, certo? Dentro dessa sequência, onde tudo acontece em microsegundo, ou seja, será não, tem documentado 2 microsegundos, 4 microsegundos, tá bom? Então aqui a gente fecha essa parte de análise, a gente fecha essa parte de análise do nosso curso Gamma Evolution, ou seja, perceba, não é um curso comum, tá bom? Não é um curso comum. Agora, se tu quer ficar na mesmice, aí é coisa tua, tá? Aí é coisa tua, porque a oportunidade está aqui, tá bom? A oportunidade está aqui. Então, vamos fechar aqui e vamos passar para a câmera do microscópio. E passando para a câmera do microscópio, a gente vai continuar o módulo papagaio, certo? E qual seria o módulo papagaio? Será fazer CPU e memória, né? Respeitando de uma solda fria, tá bom? Então vamos lá. Vamos fechar aqui e vamos para o microscópio. E para o microscópio a gente vai fazer CPU e memória, não tem tanto segredo, é jogar fluxo, é questão de prática, né? É questão de prática, né? Temos também curso de microsoldagem, tá? Onde a gente aborda aí as principais CPU, ok? Futuramente esse curso será reformulado, né? Okay? Então vamos lá, vamos para o rebalem de CPU e memória. Então, nesse ponto aqui, a gente tem a memória forense. E essa memória forense é uma memória genérica. É uma memória genérica, tá? Ok? Bom, ela é usada mais para recuperação de dados, troca de memória, ou seja, a venda, né? Okay? Ela é uma memória genérica. Os parâmetros internos dessa memória são simplificados. Okay? Ou seja, essa memória ela não entrega o pré-EOL. Okay? Por isso que a gente não consegue definir lá na Unlock né? Não consegue definir essa parte. Porque não existe essa parte. Não está implementado nessa memória, por ser uma memória genérica. Ou seja, a Xiaomi está trazendo memória genérica para os aparelhos que são bons, né? Entre aspas, são bons, em termos de configurações, né? Do aparelho. E está vendendo aí para o pessoal. Okay? Fazendo assim um baixo custo, né? Okay? Então, nessas memórias genéricas, o que eu posso dizer a vocês? Coloquem bastante fluxo aqui em cima dela antes de remover. Para quê? Porque é uma memória que ela é simplificada, tá bom? Por isso que temos tanto problema nessas memórias. Ou seja, coloquem bastante fluxo. Para quê? Para que quando você der calor, você não perca informação dessa memória. Porque se falar que uma memória desconfigura, isso não está correto. Não está correto. Uma memória se desconfigurar, deveria acontecer o quê? De uma partição passar para outra partição e a tabela GPT, ou seja, vamos supor a partição system foi lá para a partição super. Isso aí é uma desconfiguração. A tabela GPT desconfigurou. Okay? Então é mais viável de falar que a memória ela perdeu informação. Okay? Por quê? Porque se você souber como é que é formado a questão da informação a nível quântico, se você souber como é que é, você saberá que por calor você consegue fazer essa memória perder informação que estava contida na sua célula, na sua armadilha de carga, ok? Tá bom? Beleza? Então, coloquem mais fluxo aqui em cima para ter uma proteção a mais nessa memória, tá bom? Então vamos começar? Vamos começar não. Vamos continuar o papagaio, tá bom?
Então, voltamos aí. O aparelho ligou, certo? Logo, as teorias se confirmaram. O aparelho ligou, aí, ok? Fizemos aí o modo papagaio e o aparelho ligou, certo? Mas qual era a chance desse aparelho ligar? Muito provável, se você faz rebala em processador e memória tudo certinho, seguindo a segurança, né, a questão de segurança da temperatura, a chance desse aparelho ele vir ligar seria, né, uns 70%. Por quê? Porque é um aparelho que tem falha crônica, ok? Beleza? Então, é uns 70%, tá bom? Por isso que alguns pseudo-professores traz aulas presencial com falhas crônicas, traz aulas de vídeos, divulgando vídeos na internet com falhas crônicas, porque o percentual desse aparelho ligar, voltar a ligar é mais alto, tá? Beleza? Beleza. Esse foi apenas um pouco que você vai encontrar no nosso curso. É um pouco uma fração, tá? Fração. E eu quero apresentar para vocês aqui, trazer para vocês aqui, falar sobre box. Ultimamente, temos box aí, a F64, né? Que tá mais famosa aí na área. E todo mundo voltado a box, né? Ok? Mas só que já tem uma galera que diz que, eu não preciso saber de box, eu não preciso de box, não preciso de box para realizar reparo, eu nem uso box. E eu vou falar uma coisa que é muito importante. Ultimamente, a box, e principalmente para recuperação de aparelho, né? Ela está sendo indispensável. Indispensável. Agora, se a pessoa fala que não precisa de box, não usa box para reparar aparelho, ou para diagnosticar um defeito, ela diz isso por quê? Porque a maioria das pessoas não tem condição de comprar um box. Essa é a realidade no Brasil. Ou seja, se ela disser que precisa de um box, na sua, na sua grande, né, de 10 aparelhos, 9, de 10 aparelhos, 4 precisa de box. Né? De 10 aparelhos, 4 precisa de box. Ou seja, a box é indispensável, né? Certo? Então, se ela disser que não precisa de box, ela vende mais curso, certo? Ok? Porque a pessoa que vai comprar fica na ilusão que não precisa de box. E tá errado. Tá errado. Ultimamente, está precisando sim de box. E pensando nisso, para aquelas pessoas que não têm condição de comprar box, é onde a gente traz uma USB Economy, ok? Onde você vai ingressar no mundo de reprogramação de forma mais econômica. Ou seja, você vai conseguir reprogramar a memória do dispositivo usando a porta USB, ok? Você vai conseguir reprogramar usando a porta USB. Lógico, tem suas limitações, mas você vai conseguir, ok? Usando um USB Economy que é barato de você comprar, usando a USB, usando o próprio processador do dispositivo como se fosse um unbox, né? Como se fosse, não é coisa que é, como se fosse um unbox para reprogramar essa memória, ok? Então a gente vai disponibilizar tanto o software quanto onde você comprar. Então eu não vejo forma mais barata do que essa para você estar conseguindo reprogramar memória, tá? Memórias principalmente 80% ou 90% do Xiaomi, tá? Do Xiaomi. Aproveitando essa leva deles aí, aproveitando essa leva que eles estão trazendo aparelhos com memórias genéricas e 153, ok? Que é que mais será compatível, tá bom? Então 153. Então é isso, o aparelho ligou. Até o próximo vídeo. Se liguem, fiquem ligados aí na nossa rede social. A gente sempre vai estar trazendo agora, nesse ano, conteúdos voltados a papagaio. E é isso. Até a próxima, tá? Valeu!